Aleluia. Aleluia. Amém. Está sendo abençoado. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo de número 46. E eu tenho certeza que Deus tem algumas coisas a falar com você hoje. A falar mais ainda, não é? Amém? Amém. Aleluia. Presta atenção no mover do Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. Então, Salmo 46. Esse salmo, ele parece ser uma carta dos céus, escrita por Deus, não é? Relatando todas as coisas que estão acontecendo hoje. Uma carta que foi escrita há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, e que é tão atual, porque o escritor dela é alguém que não está limitado ao tempo. Então esse escritor, que é Deus, o Espírito Santo, ele escreveu essa carta aqui para nos dar a direção. Amém? Então olha, vamos ver lá o Salmo 46. O que fala no Salmo 46? Vamos ver juntos? Amém? Então eu queria que os versículos ímpares os homens lessem e os pares as mulheres. Amém? Amém. Os homens bem forte comigo, as mulheres bem forte com a Ivete. E nós vamos então ler todo esse versículo, desse texto aqui, que tem 11 versículos. Tá bom? Vamos lá. Bem forte, homens, comigo. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Mulheres. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que destrombem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ao rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa força segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos esclarecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a A nossa nossa torre segura. Amém. Amém. Glória a Deus. É interessante esse salmo, esse texto, porque ele é muito atual. Temos visto tantas coisas durante esses últimos 100 anos. Coisas que nunca foram vistas e hoje está se vendo. O século XX, que começou lá no ano de 1901 e foi até o ano de 2000, ele foi o século do otimismo. O tempo em que foi passado um pensamento para as pessoas de que o mundo melhoraria. Foi passado a ideia de que as coisas evoluiriam. Foi passado a ideia de que, através da ciência, o homem conseguiria ter o controle sobre a natureza.
nesse século também foi passada a ideia, e as pessoas pensavam isso, que era possível ter uma sociedade perfeita, que essa sociedade teria uma perfeita ordem, e que o mundo, através da cultura, através do conhecimento, através das descobertas, que o mundo e que o homem finalmente desfrutaria da paz. Então foi passado isso durante 100 anos, e a gente viveu isso durante um tempo. Mas estamos no século 21, e o século 21 ele está nos mostrando que o desenvolvimento da tecnologia, da ciência, ele não pode controlar a natureza. Que o conhecimento não pode trazer ordem na sociedade. E que a cultura não pode pacificar o mundo. Então hoje, mais do que nunca, esse texto aqui é uma grande verdade. Essa carta de Deus tem algumas diretrizes para nós, e é isso que a gente queria conversar com você hoje. Amém? Amém. Me proponho aqui a ser bem rápido. Então eu queria que você prestasse bastante atenção, você bem rápido, nessa mensagem que Deus tem para nós. O versículo 2 e 3, ele fala que não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Parece que quando nós ouvimos aí, nós vemos as notícias, parece que a natureza está cada vez mais sem controle. Cada vez mais. Tantos terremotos que temos, as notícias trazem, aquecimento global, tsunamis que acontecem, alguns que devastaram milhões de pessoas. Os terremotos, parece que a frequência desses terremotos estão sendo cada vez maiores. Há 60, 70 anos atrás, 80, não se ouvia falar de terremoto no Brasil. E hoje, de vez em quando, a gente ouve aí falar, em tal cidade houve um tremorzinho de terra. Terremotos estão acontecendo. As geleiras do Ártico, as geleiras estão se derretendo. Os vulcões cada vez mais estão voltando a vir. Vulcões que eram praticamente dados como extintos, hoje, em alguns lugares do mundo, esses vulcões estão voltando às suas atividades. Essa carta de Deus, ela traz uma mensagem, ela fala assim, olha, ainda que a terra trema e tudo se afunde no mar, ainda que as águas estrondem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, Deus está falando que ainda que isso aconteça, e nós estamos vendo isso acontecendo. Então, o que Deus está falando para nós aqui é que Ele sabe o que está acontecendo. Ele está no controle das coisas, gente. Deus está na direção do mundo e do universo. Mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo, Deus conhece, Deus sabe, Deus tem a direção de todas as coisas. Deus sabe
aquilo que está se passando com cada pessoa. Em Hollywood, os grandes escritores de filmes, eles fazem uma sessão, a Bruna pode me ajudar nisso, né, que ela gosta muito de cinema, e eles fazem uma sessão de cinema exclusiva para os críticos de arte. Então, quando eles vão lançar um filme, então estão lá os roteiristas, os escritores, os críticos de artes, os donos das grandes, dos grandes cinemas estão ali, e eles sentam para ver aquele filme. Para aqueles que foram convidados é uma grande surpresa, mas para o escritor, para aqueles que fizeram, eles já conhecem o fim, eles sabem o que vai acontecer. Deus sabe o que vai acontecer no mundo e no universo. Deus é o grande arquiteto e projetista de todas as coisas. Deus está na direção das coisas. Então o que temos a fazer é nos apegar a este que tem o controle de todas as coisas. Esse que tem a direção. E falar com Ele, falar: Senhor, a minha confiança está em Ti. Embora eu não entenda isso tudo que está acontecendo, mas eu confio em Ti. A minha confiança está somente em Ti. O versículo 6, ele fala assim: nações se agitam, reinos se abalam, e Ele ergue a voz, e a terra se derrete. A sociedade no mundo, as sociedades no mundo, totalmente desestruturadas. O socialismo que veio com o socialismo e depois o comunismo, que veio como aqueles que tinham a resposta para as pessoas, chegou-se à conclusão de que essa não é a resposta. A democracia está em xeque-mate, porque as pessoas estão perdendo a noção de direito e dever, e todos acham que têm só direitos. Então, se eu tenho direito, outro também tem direito, eu tenho direito, mas eu tenho mais direito que ele, mas se ele tem mais direito que eu, acaba que ninguém tem direito, não é nada. Então a sociedade, ela está em um momento, as sociedades estão num momento de desestruturação. Sabe por quê? Por causa do egoísmo, da indiferença, do individualismo que cresce cada vez mais. Eu quero me dar bem na vida e o outro que se dê mal. No trabalho, e eu sei que você que está aqui hoje talvez já tenha passado por essa experiência. Pessoas que não se importam com os outros, simplesmente querem se dar bem na vida. E passam por cima, não estão preocupados. O individualismo cresce. No nosso país, Brasil, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, o otimismo no nosso país, somos país de primeiro mundo, falava, estamos chegando. E essa imagem foi passada para nós. Eu só quero carros, as pessoas só queriam carro zero. As viagens não eram mais para o dentro do país, era tudo para fora do país. Eu vou visitar a Europa, eu vou para lá, eu vou para cá. Mas o que estamos vendo hoje? Algo totalmente oposto a isso. Escândalos no nosso país.
Lava Jato, Petrolão. Estamos vendo isso. A sociedade no mundo, e nós vemos isso aqui no nosso país, as sociedades, elas não encontram o caminho certo por elas mesmas. O mundo em guerra, conflitos, segregação, ódio, brigas. Hoje você precisa tomar muito cuidado quando você vai falar com alguém. Principalmente a gente que está no trânsito, não é? Às vezes a pessoa dá uma fechada na gente, a nossa vontade é falar: "Ô meu, você comprou a carta", não é? Eu falo isso, penso, né? Nem falo. A Ivete já, né? Ela não briga não, mas olha, é feio. Mas algumas pessoas costumam falar algumas coisas, e é perigoso, porque você não sabe o que a pessoa vai fazer. A pessoa pode simplesmente abrir o porta-luva, pegar lá um revólver e atirar. As pessoas perderam a noção das coisas. Brigas. Volta e meia nós vemos nos repórteres briga entre adolescentes. Meninas que, quando eu era jovem, a gente, briga de menina era puxa cabelo uma da outra, era assim. Mas hoje a gente vê as meninas brigando, dá medo, gente. É pontapé, facada. Não é isso? É isso que nós temos isso. O que fala aqui no versículo 6 mesmo? Fala assim: nações se agitam, reinos se abalam. Pessoas agitadas, correndo contra o tempo, preocupadas, já levantam a 1000 por hora. Algumas não permitem nem que o sono venha, tomam remédios para não dormir, para poder fazer as coisas de uma forma rápida, para estar à frente do outro, a competição. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor do que aquela pessoa que está comigo no trabalho, então eu não posso descansar. Pessoas agitadas. Pessoas agitadas. O ódio, nós vemos aí. Assassinatos de mulheres assassinadas pelos maridos. Mulheres que matam seus esposos. É isso que temos visto. É isso que temos ouvido. A intolerância religiosa. Temos visto tantos vídeos aí pela internet. Pessoas aí em outros países matando cristãos. E se nós cristãos não nos levantarmos no Brasil, isso vai acontecer aqui. Então é importante que você comece a levantar a sua voz e falar: Senhor, eu confio em Ti. Eu creio em Ti. A minha confiança está em Ti. E começar a se relacionar com os cristãos de outras igrejas. Se relacionar com os cristãos de outros lugares. Precisamos colocar a nossa confiança em Deus, colocar a nossa confiança no Senhor. Nações se levantam, se agitam, e é isso que temos visto. Outra coisa que eu queria ver com você, nessa carta de Deus, existem algumas diretrizes para como enfrentar essas coisas, como enfrentar essas situações que são tão presentes em nossas vidas hoje. No versículo 1, fala assim:
Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Glória a Deus. Amém? O versículo 7 fala assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Glória a E o Deus. versículo 11 fala assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Glória a Deus. Então, Deus dá uma direção, como enfrentar isso. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos abrigar em Deus. Você pode falar isso comigo? Eu preciso me abrigar em Deus. Aleluia. Quando eu era adolescente, nós fazíamos muitos acampamentos. Então nós saíamos, os meninos da igreja, e nós íamos acampar. Mas a gente ia acampar no meio do mato. E a gente fazia as nossas barracas. Então teve uma vez que nós fomos lá para fazer o nosso acampamento, construímos a nossa barraca, fizemos lá, e nós fazíamos barraca dos galhos das árvores, né? Nós não levávamos barraca pronta, nós fazíamos. E eu me lembro que numa dessas vezes, nós estávamos ali, construímos, estávamos lá dentro, de repente veio uma chuva tão forte, mas uma chuva tão forte, um vento tão forte, que a nossa barraca foi embora. E a gente pegou nossa mochila, saímos correndo, procurando um abrigo, procurando um lugar que nós pudéssemos entrar, para que aquela tempestade, aquela chuva não nos afetasse. E quando nós estávamos andando, nós encontramos, já estava meio escuro, e nós vimos uma luzinha lá no meio do mato. E nós fomos para lá, entramos ali. Quando nós chegamos lá, tinha uma casinha. E um senhorzinho saiu lá e falou para a gente: não, filho, pode entrar, fica aqui. E nós entramos naquela casinha tão humilde, tão simples. Deus. Tinha lá uma lamparinhazinha, não tinha uma luz elétrica lá, mas era só um ou dois pontos de luz na casa. E nós entramos ali, fechamos a porta, e a chuva não nos afetou. Sabe por quê? Porque aquele lugar era o nosso abrigo. Amém. Deus é o seu abrigo. Amém. Glória a Deus. No meio das turbulências da vida, das tempestades da vida, você precisa se abrigar em Deus. Ninguém, por mais culto, por mais sábio que seja, pode trazer a você aquilo que você precisa. Ninguém pode dar a você aquilo que você precisa para viver. Somente Deus. Amém. Somente Deus. Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Amém. Outra coisa, versículos 4 e 5 aqui, fala assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar do Altíssimo, onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem sempre em seu auxílio, desde o romper da manhã. Amém. Deus precisa ser o centro da sua vida, meu irmão. Deus precisa ser aquele que está no controle da sua vida. Amém. E como você vai fazer isso? Entregando a Ele, dando a Ele a direção. De manhã, fale
Senhor, este dia eu entrego a Ti. Em vez de você sair já correndo para escovar os dentes, então, levanta um pouquinho antes, fala para o Senhor: Senhor, esse dia é Teu. Eu entrego a Ti. Amém. Outro dia eu estava almoçando em um restaurante ali na cidade, e eu louvei a Deus. Sabe por quê? Porque eu vi um cristão orando. Amém. Eu vi um crente orando, gente. Hoje em dia, só porque a gente vai no restaurante, ninguém ora mais. Porque é feio orar. E aquele moço, um jovem, bem arrumado, gravata, terno, comida no prato, fechou os olhos e orou assim. Amém. 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 Eu falei: Senhor, obrigado. Obrigado. Estava entregando a Deus aquilo. Nós precisamos dar o controle da nossa vida a Deus, o controle da sua família a Deus, o controle do seu trabalho a Deus, o controle da sua empresa a Deus, Amém. o controle dos seus negócios a Deus. Agir com ética. Ah, mas eu vou perder. Eu vou fazer do jeito que Deus fala. Amém. Ele está no controle. Deus vem em meu auxílio desde o romper da manhã. Aleluia. Ele está olhando para você. Amém. Não perca essa confiança. Deus está cuidando de você. Versículos 6 e 9. Aqui fala: nações se agitam, reinos se abalam, e Ele ergue a voz, e a terra se derrete. Versículo 9 fala: Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Amém? Amém. Irmão, entrega a Deus essa situação que você está vivendo, de injustiça. Entrega a Deus. Põe nas mãos do Senhor. Ele está olhando por você. E o versículo 10. Vamos ler juntos o versículo 10. Glória a Deus. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Glória a Deus. Amém? Amém. Entrega ao Senhor. Amém. Coloca diante do Senhor. Encerrando essa mensagem, eu quero falar para você que situações adversas acontecem em nossa vida. Essas situações aí de vulcões, de tsunamis, isso tudo ilustra também tribulações que passamos na vida da gente. Mas sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o tempo de tribulação é precioso, porque é onde aprendemos a confiar e experimentamos a paz e o refúgio do Senhor. Então eu queria que nós encerrássemos essa mensagem lendo Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4. Tiago 1, de 2 a 4. Que fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Está passando por provação?
Alegre-se, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Amém. Então, eu preciso aprender, eu preciso que a minha fé seja algo maduro. Para de ficar procurando bênção. Para de ficar procurando que todo mundo ore por você. Ora você. Fala com Deus. Entrega ao Senhor a sua vida. Viva a palavra de Deus. E então, aqui a palavra diz que não vai faltar nada para você. Essa é a palavra verdadeira. Não vai faltar nada. O Senhor é o teu pastor e nada te falta. Por quê? Porque o pastor está com você. Amém? Então eu queria que você se colocasse em pé. E logo depois o Elvis vai orar, trazendo a bênção. Amém? Glória a Deus. Você pode levantar a mão? Então agradeça ao Senhor. Fale com Deus. Pai, nós te louvamos pelo que temos. Nada vai nos afastar de ti. Te agradecemos pelas situações, mesmo as difíceis, porque elas têm um motivo de existir, Senhor. E nós queremos declarar aqui, saímos daqui, Senhor, hoje, nesse domingo, saímos daqui, Senhor, certos de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que nós confiamos em Ti. Você pode falar isso comigo? Eu confio no Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego o controle da minha vida. Amém. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Amém. Todos foram abençoados com a palavra. Eu fui. Gostaria que você recebesse o que o Senhor tem para você nessa semana. Sejam abençoados. Que o amor de Deus, Pai, as ternas consolações do Espírito Santo esteja sobre você hoje, amanhã e sempre. Que nessa semana você possa desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para você. Em nome de Jesus. Vão em paz. Sejam abençoados com a prática da palavra. Dê um abraço no seu irmão. Amém? Gente, nós esquecemos de falar. Nós temos